Bolsonaro, ele deu uma declaração, não uma declaração, né, mas assim, a gente apurou na coluna e a gente publicou também, que a campanha dele colocou uma condição para participar de debates, que seria você não estar presente, porque ele teme, enfim, o tom que você possa vir a adotar num enfrentamento com ele, num debate eleitoral. O que você teria a dizer para o Flávio num cenário hipotético de debate? Olha, realmente o Flávio, ele... Assim, eu não estou surpreso, mas eu também... ele entregou uma fraqueza tão grande, que denota realmente que ele me vê como talvez um demônio, um cara que vai perseguir ele. Na verdade, eu não precisaria fazer muitas coisas para constranger o Flávio. Se eu, apenas um debate, tiver um espaço para eu falar uma proposta, sem citá-lo nominalmente, e ele tiver que falar do mesmo tema do outro lado, o contraste já vai machucar ele. Acho que existe um problema no Flávio, primeiro, de contraste. Ele não consegue construir nenhuma sentença bem feita e tampouco ele consegue apresentar uma ideia original que vai seduzir o eleitor. Então ele não gera imaginação, ele não gera perspectiva. Aí do outro lado, ao conflito, ao confronto. Eu vou confrontar ele. Eu acho que eu tenho que falar tanto do passado dele, eu falar do Adriano, que estava no gabinete dele com a sua esposa e mãe, e falar agora desse escândalo recente. Eu acho que isso é devastador pro Flávio. E eu sei que os demais não falariam. Nem o Zema, nem o Caiado, eles iam apenas fazer pequenas insinuações, como eles vêm fazendo pra imprensa. E isso teria, vamos dizer, um dano tão grande que, assim, fazia sentido ele fazer isso mais na miúda, né? O problema é que ele entregou tudo e acho que agora está impossível não meter nos debates. Porque qualquer, vamos dizer, qualquer opção além dessa vai soar que sofreu interferência do Flávio. E pelo que eu sei das emissoras que eu já tive contato, nada disso mais faz sentido da parte dele. Então, eu estarei lá. E aí, bom, você pode trazer a questão do áudio dele com o Daniel Vorcado, ele pode tentar trazer o seu áudio também daquela viagem, tal, da Ucrânia. Como é que você responderia a ele nesse cenário? Houve um escândalo heterossexual de um áudio infeliz, mas no mínimo engraçado, do meu amigo Arthur, em que absolutamente R$0 foram desviados, não houve nenhum crime cometido, e do outro, claramente, um atestado de uma relação que necessariamente é criminosa, porque pouco se falou ainda, e eu tenho certeza que será apurado tanto pela imprensa quanto nas investigações, que será a contrapartida, né? Ninguém coloca cento e poucos milhões de reais adiantado num filme B de bomba, uma porcaria de um filme, sem imaginar que é algo enquanto contrapartida. Porque se eu partir dessa premissa, então o contrato do Alexandre de Moraes era apenas uma consultoria. O Guido Mantega estava falando sobre economia. É óbvio que não. E é óbvio que existe uma troca de favores. A lógica da compra de autoridades do Vorcado era essa. E nós saberemos os detalhes dessa com o Flávio logo mais. O que eu estou sabendo já de bastidores é que a visita do Flávio junto ao Vorcado era tratando de sair fora da delação. O que ele disse que foi lá o Flávio foi até o Vorcado e falou, não, nunca mais fale comigo, agora que você tem um escândalo, né? O mesmo Flávio que anda junto com o Valdemar, né, que anda com o William Tomás, mas ele chegou ali e aparentemente a conversa foi sobre delação. Tô entregando um off bom aqui pra vocês e depois eu te entro nos detalhes. E aparentemente ele foi tratar disso. Foi se reunir pra, me tira fora dessa, vamos deixar combinado isso aqui. Não, entra nos detalhes agora, então conta um pouquinho mais pra gente. É que eu teria que entregar minhas fontes. Não sou jornalista, mas tenho que manter. Mas aí eu posso entregar pra você no off. Podemos falar depois sobre Sim, isso. Então. Mas de fato foi isso. É assim, ele percebeu que deu problema e aparentemente ele obteve um combinado com o Vorcado de não entregá-lo. Tanto que ele ficou seguro e saiu fazendo seu périplo junto a empresários e visita junto ao mercado financeiro avisando, não, eu só tive com ele uma vez, mas não houve nada. Então ele imaginou que... Exato, ele imaginou que ia ficar safe. Entretanto, os vazamentos acabaram quebrando a estratégia dele. Por isso que ele foi pego de surpresa e por isso que ele nem contou pro time de campanha. Renan, vamos mudar um pouco de assunto, falar de um tema que você gosta e explora na sua campanha, que é segurança pública. Você deve ter visto hoje a prisão da advogada influenciadora Deolane Bezerra, né? Foi acusada pelo Ministério Público de São Paulo de lavar dinheiro pro PCC, Primeiro Comando da Capital. E aí eu te pergunto, como combater o crime organizado, que hoje já tem inclusive soft power de organização criminosa? Então tem filme custeado parcialmente pelo PCC, tem cantores, artistas que são acusados de lavar dinheiro para facções, tem advogadas influenciadoras como a Deolane também. Como você lidaria com esse soft power das organizações criminosas? Pois bem, eu já venho falando muito que eu vou adotar uma postura que não será necessariamente a postura que se espera do candidato liberal ortodoxo, vamos colocar tradicional. Eu acho que no combate ao crime organizado, nós temos que passar por cima de determinadas liberdades. Dentre elas, a liberdade de expressão de artistas influenciadores que são porta-voz de organizações criminosas. As pessoas se esquecem quando a gente fala de organização criminosa, eles acham que é um tráfico, uma lavagem de dinheiro. Veja, no mesmo dia que o PCC está fazendo uma determinada operação financeira com a Deolane, como aconteceu, o PCC está participando de brigas em favelas em que morrem dezenas de pessoas todos os dias. É um país que vai morrer de 30 a 40 mil pessoas só esse ano.
todo dia precisa morrer dezenas de pessoas, e boa parte delas são brigas entre facções. E não podemos aceitar que pessoas que participem ou do debate público, ou que estejam, vamos dizer, nas redes sociais lacrando, produzindo seus vídeos, naturalizem isso. A Deolane nunca escondeu que ela era advogada do crime organizado. Essa é uma das características que o Pose do Rodo também tinha, que o Ilan tinha. Não é que era um trabalho dissimulado, era um trabalho escancarado. Falou, não, eu sou advogada de porta de cadeia assim, não, eu faço isso e vou tirar o meu cliente da cadeia, porque se ele só é culpado se for condenado, e olhe lá que eu vou recorrer. É uma cultura da normalização do crime, da naturalização do crime como uma prática menor, como se fosse não é nem uma falha de caráter, é como se fosse uma falha em ser pego. Ih, malandragem foi pega. E isso se naturalizou, e a gente percebe bem, nas camadas mais baixas da população brasileira. O que tem em comum tanto o Pose do Rodo quanto a Deolane? Eles falam com a classe C, D e E. A Deolane, quando ela... Acho que não sei se ela estava nessas casas, fazendas, um reality show, o do Carlinhos Maia, eu realmente não me lembro qual era. Ela foi, vamos dizer, ela foi alvo de um choro, de uma campanha gigantesca. E aí quando ela foi detida, mesma coisa, as pessoas ficaram na frente de delegacia chorando. O que isso mostra? As pessoas mais humildes não aprenderam a usar esse aparelho aqui, e as redes sociais tomaram a cabeça delas, e você consegue naturalizar o absurdo nos mais humildes. Isso tem um efeito muito grande, porque ao naturalizar o absurdo na cabeça de quem é a maior vítima do crime, que é as pessoas na classe C, D e E, eu tô falando de quem morre na mão do crime organizado. Quem mora em área. Exato. Quando eu naturalizo pra eles, é literalmente a ideologia que faz com que eles aceitem aquilo como modo de vida. Então eu vou precisar libertar essas pessoas, mesmo sem essas pessoas sequer entenderem que elas estão aprisionadas. Então, vou ser muito duro. Esses influenciadores todos, a partir do momento que a gente coloca o direito penal do inimigo em funcionamento, e a partir do momento que está demonstrado que esta influenciadora é ligada ao crime, ela não tem direito a ter uma opinião. Ela só tem que ser presa. O Oruan tem que ser preso. A gente tem que parar de, vamos dizer, criar formalidades. Tipo, não, ele é um artista. O cara não é um artista, é só um porta-voz. O que aconteceria com a Deolane num governo seu? A aplicação do direito penal do inimigo, ela faria que, eu passando o projeto, ela fosse enquadrada, e aí ela não poderia, por exemplo, dispor, por mais que ela em si não tinha, por exemplo, traficado droga, ela não era a traficante em si, ela fazia parte da estrutura de lavagem de dinheiro, como essa operação pegou. Só que ela seria enquadrada como membro dessa estrutura, e aí como partícipe de toda a atividade delituosa. Ela não ia, por exemplo, ter direito à progressão de pena. Uma pessoa que tem um enquadramento, ela não tem mais a presunção de inocência. Então uma pessoa que é enquadrada de acordo com o direito penal do inimigo, e aí ao Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de investigação. Não, esse aqui é claramente um membro, foi pego pelo COAF das Relações Econômicas, ou ele estava com uma metralhadora escrito CV na camiseta na frente de uma favela. Pois bem, essa pessoa tem presunção de culpa. A operação policial, qualquer uma, ele foi encontrado na rua, ou uma câmera numa cidade pegou aquela pessoa circulando, ela é presa na hora, já é levada para o presídio sem audiência de custódia, ela não pode pagar fiança para sair, e ela vai ter penas muito duras. Portanto, o direito foi rápido com ela, e as penas são duras. É isso que o direito penal faz com o faccionado. Então, nós precisamos atuar dessa maneira, e isso vai incorrer do pequeno traficante ao grande traficante, do Oruan Deolane. Renan, se eleito presidente, você vai governar um país que tem um poder judiciário que aplica a Constituição de 88. E por mais que você fale em direito penal do inimigo, como que você compatibilizaria isso com essa estrutura que existe? Os juízes vão continuar julgando, os ministros vão continuar dando decisões. Como concretizar essa ideia sua? Primeira coisa que vai ser muito engraçado se o STF se opor ao direito penal do inimigo sendo aplicado por nós contra o crime organizado, quando o próprio STF aplicou o direito penal do inimigo contra o Bolsonaro e a turma do dia 8 de janeiro. Eles fizeram isso. Foi criado um inimigo, e o inimigo era basicamente o bolsonarismo, e aí a lei era rápida, o inquérito era veloz, e as punições muito duras. Foi basicamente o que o bolsonarismo o STF fez, foi a aplicação do direito penal do inimigo, porque o próprio STF sabe que funciona. Tanto funciona que eles utilizaram contra o inimigo deles. Eu vou avisar, STF, isso aqui foi uma operação exótica que não passou na prática pelo legislativo. Nós formalizamos isso no legislativo, agora nós vamos executar. Você vai se opor? Então, se eu fizer uma operação, por exemplo, em Santa Quitéria, no Ceará, ou fizer uma operação na Rocinha, se eu vier uma decisão do STF falando não pode cumprir, eu tendo passado no legislativo, tendo cumprido todo o processo legislativo, eu não vou respeitar a decisão que vier do STF. Eu não vou cumpri-la, porque é uma decisão iminentemente ilegal. Eu não vou, de maneira ativa, enquanto presidente da República, sair arrumando briga com o STF à toa. Eu não vou fazer o que o Bolsonaro fez, ficar xingando o ministro. Pelo contrário, quero ter uma interlocução correta, educada. Acho que dá para ver colaboração entre o Poder Executivo e o Judiciário, por exemplo, nas fiscalizações com emendas que o próprio Flávio Dino está fazendo. Dá para ter cooperação, e isso é bom para o Brasil nesse sentido. Agora, vieram respeitar uma atribuição do presidente da República, o presidente da República não tem que cumprir. Como o Renan Calheiros não cumpriu uma decisão do STF em 2016, ao atropelar as atribuições do Legislativo. Será assim, sem show, sem grito. Não vou cumprir, vou continuar minha operação aqui, estou dentro do cumprimento da Constituição. Então, esse elemento exótico do STF não vai ter vez conosco. Eu também não tenho nada, não estou devendo nada para ninguém, estou bem tranquilo com relação a isso. E aí entra a segunda coisa, que é a aplicação erga omnes em todo o judiciário. Há, da parte do judiciário, muito espaço para inovação. Então o juiz vai dar uma sentença nova,
especialmente de primeira instância, ele dá, vamos dizer, a sentença lacrada, imaginando que com aquele efeito liminar ele suspende algo, e aí que você vai resolver no tribunal. A gente vai ter que mexer no CNJ e acabou a sentença lacrada. O Brasil tinha que chegar até a súmula vinculante, bem vinculante, como acontece em países como os Estados Unidos, para você não ter invencionismo. E a gente vê muito invencionismo na primeira instância.